Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, agradecemos a Deus pela oportunidade que nos deu novamente de nos reunirmos e assim professarmos um diante do outro a nossa fé. Palavra de Deus de modo especial neste domingo, 16º do tempo comum, em continuação às parábolas que ouvimos no domingo passado e domingo anterior ainda, nós ouvimos de modo central a parábola do joio que nasce em meio ao trigo. Muitas pessoas não sabem o que é o joio, embora aqui também seja uma região que já produziu muito trigo no passado. O joio é uma planta que é em tudo semelhante ao trigo. Quem não a conhece bem, confunde claramente com o trigo. Inclusive, o joio dá uma espiga semelhante ao do trigo e um fruto semelhante ao do trigo, mas não se come, mas não serve para nada. E o Senhor diz que o reino de Deus, que já está entre nós, é como este campo, que é o mundo. O Filho do Homem, ou seja, o próprio Filho de Deus, semeia neste campo. E neste campo, que é o mundo, nós fomos semeados por Deus e vemos diariamente o joio crescer entre nós. Há aqueles que não veem o joio, que não enxergam o joio, porque vão se tornando também joio. A parábola não quer dizer que algumas pessoas nascem más e outras nascem boas. A parábola quer dizer que toda semente boa vem da mão de Deus e que é o inimigo que perverte muitas vezes a semente boa. O inimigo, o Senhor diz, é o diabo, que semeia o joio. Uma outra palavra também nas parábolas é cisânia. É uma semente também má, que cresce em meio ao trigo. Estes ceifeiros da parábola, jornaleiros, como dizemos, campeiros, como dizemos aqui, eles veem, enxergam, sabem o que é o joio e dizem ao Senhor: vamos recolher, tu quer que recolha? Vamos cortar logo isto. E o Senhor, que é dono do campo, que é Deus Pai, que sabe o que é o joio e o trigo, diz: deixa que cresçam juntos. Por que isso? Este é o que nós chamamos muitas vezes, e foi chamado na história da humanidade, o chamado mistério da iniquidade. Nós nos lembramos quase que diariamente do mistério da iniquidade quando dizemos assim: como é que pode gente tão boa que morre tão cedo e gente tão má que continua tão firme aí na terra, aprontando, fazendo e acontecendo? Nós podemos nos indignar contra isso, claro, podemos, desde que nós examinemos a nossa vida se nós não estamos igual ao joio, porque o joio não briga com o joio briga com o trigo. Há uma expressão entre o nosso povo, que já vai desaparecendo, que quando diz que alguém é muito bom, diz assim: fulano é trigo limpo. Ou quando diz que alguém não presta, fulano não é trigo limpo. Essa expressão está profundamente enraizada nesta parábola. A parábola do joio e do trigo. O Senhor Deus permite que o joio, que o mal, cresça entre nós, que é para ver se nós nos dobramos ao mal ou permanecemos retos no bem. A parábola também nos revela algo muito importante, tão esquecido. A humanidade tem isso, ela gosta de esquecer aquilo que pode machucá-la. Não é esquecido porque não foi ouvido muitas vezes, mas a gente costuma esquecer aquilo que não quer lembrar. Que no final dos tempos, ou seja, no julgamento de toda a humanidade, aquele julgamento que todos nós haveremos de enfrentar, esta verdade de fé faz parte do patrimônio da fé que o Senhor nos ensinou, os apóstolos nos transmitiram, e a igreja tem a obrigação de repetir até o último dia em que a humanidade estiver nesta terra. Haverá sim um julgamento particular no momento da nossa morte, e haverá sim um julgamento universal onde todos os povos e nações, e todos nós nos encontraremos, e haveremos de proclamar diante dos outros o que fiz para o bem e o que fiz para o mal. Quem não quer passar vergonha
no juízo final, arrependam-se e confessem enquanto é tempo. Portanto, no juízo final, diz Jesus, quando Deus mandar os anjos, seus anjos, colher todas as sementes, colher toda a humanidade, aqueles que praticaram o mal, aqueles que desviaram os outros da fé, aqueles que inventaram igrejas, seitas, sistemas filosóficos que afastam de Cristo, aqueles que perverteram a imagem de Cristo, aqueles que atacaram a igreja do Senhor, aqueles que levaram aos outros a perder a fé, se não se arrependeram antes do julgamento, estes serão lançados na fornalha de fogo. A fornalha de fogo é o símbolo do inferno. O Senhor está aqui nos recordando nesta parábola que há um inferno. Primeiro, que há um julgamento, e segundo, que há um inferno. E por que digo que queremos esquecer muitas vezes isso? Porque quem não pensa no julgamento final vive, quer queira ou não, como bicho. Os bichos não têm consciência do que é bom e ruim. E não vive mais como cristão. E então, quando nós não queremos pensar no que pode nos acontecer na verdade eterna do céu ou do inferno, nós queremos tapar o sol com a peneira. E então, muitos, nos dias de hoje, inventaram um Jesus ao seu modo. Inventaram um Deus ao seu modo. E dizem assim, mas como é que pode? Deus é tão bom. Deus não manda ninguém para o inferno. Óbvio, como também Deus não manda ninguém para o céu. Somos nós que decidimos, pelas nossas ações, se queremos ir para o céu e para o inferno. Mas há um inferno e há um céu. Queira Deus que nos aguarde o céu, não o inferno. Portanto, o Senhor diz de modo bem claro, aqueles que pecaram, aqueles que levaram os outros a pecar, que levaram os outros a praticar o mal, aqueles que destruíram a fé de seus irmãos, estes serão lançados na fornalha de fogo. Quem são estes? O joio. Volta aqui o mistério que nós nos perguntamos tantas vezes: como é que Deus permite tanta gente ruim nesse mundo? Como é que permite? Nós vemos isso diariamente, neste período desta decretada pandemia chinesa, né? Quantos aí que são pegos no que aquilo que a imprensa vai chamando do Covidão. Como tivemos o mensalão, agora temos o Covidão. Polícia Federal baixa com seu avião ou desce com seus carros nos lugares e há prefeitos, governadores, secretários que saem como ratos correndo porque aproveitaram até período de doença para roubar. E são poucos até agora que apareceram, não pensem que são poucos na realidade, aparecerão muito mais. Pessoas que aproveitaram o período em que o povo está atemorizado, está já sem fé viva, para trancafiá-los, para impor medidas próprias de ditaduras, que vão enfraquecendo. Ainda ontem eu anunciava nas redes sociais que nós, graças a Deus, hoje teríamos a Santa Missa aberta a todos. E dizia, onde estão todos? Porque naqueles períodos que tivemos, muitos ainda ficaram em casa. E eu os encontrava aí, quando tinha que atender um doente, ou quando tinha que ir a um mercado ou algum lugar, os encontrava batendo perna na rua e dizia, mas eu tenho medo de ir na igreja. Parece que os vírus estão na igreja, né? Aliás, os decretos municipais nos mandam limpar até o forro, como se o Homem-Aranha viesse com o vírus e pulasse no telhado e passasse adiante. Quanta palhaçada! Quanta gente já sem fé, que não tem medo de bater perna na rua sem necessidade. Ainda esta semana consegui ir num pequeno mercado, estava lá mãe, pai, filhos, crianças pequenas, avó, foram fazer excursão no mercado. Para quê? Para quê? E disseram, olha, o padre, ou seja, ainda reconhecem que existe um padre. Ainda sabem.
Lá do fundo há uma fé que diz: aquela criatura vestida de preto como um urubu é um padre. E a gente pergunta: escuta, e essas crianças estão na catequese, e vocês vão à igreja? Não, a gente não tem saído por causa da pandemia. Não, vocês não têm saído por falta de fé, porque não tem vergonha na cara. O inimigo semeou o joio até dentro da igreja. Até dentro da igreja. O joio não está só no mundo, porque a igreja também está no mundo. O joio também está dentro, com os maus pastores, falsos pastores, que levam o rebanho a se perder. Quantos sacerdotes que eu tenho ouvido e dizem: bom, desde que começou isso tudo de ficar trancado, eu não atendo ninguém. Eu disse: muito bem, continue assim, o inferno te espera. Te espera. Tu esqueceu que o Senhor diz no seu santo evangelho: quem perder a sua vida por causa de mim, há de ganhá-la? Era melhor que uma criatura dessas, que infelizmente recebeu a ordem sacerdotal, dissesse: vou-me embora, para isso eu não sirvo. E por que neste domingo em que nós temos essa beleza tão grande de ouvir a parábola do joio e do trigo, devemos repensar isto? Porque, irmãos e irmãs, nós estamos como trigo imersos num imenso campo de joio, até dentro da igreja. Ontem partiu para a casa do Pai um bispo. Nós temos mais de 300 bispos no Brasil. Mas este bispo, de modo especial, ele não era conhecido por escrever livros, ou por fazer grandes palestras, ou por estar rebolando na televisão como tantos padres, ou vendendo CD de música como tantos padres. Ele era um bispo, um homem de fé, um homem que não dizia aquilo que nós queremos ouvir, mas dizia aquilo que nós precisamos ouvir, a palavra da salvação. Dom Henrique Soares, muitos o conhecem de alguma pregação da internet. Ainda ontem mesmo coloquei a pregação que ele faz aos seminaristas e aos sacerdotes na nossa rede social da paróquia. Ouçam, este era o nível de Dom Henrique. E o Brasil inteiro, em manifestações de apreço, de amor, aquele povo de Deus, verdadeiro e fiel, reconhece os verdadeiros pastores. Eu, como sacerdote, escuto a pregação de Dom Henrique, especialmente essa sobre o sacerdócio, e tenho vergonha da minha vida, porque não chego a um mínimo daquilo que ele diz e nos ensina a partir do Evangelho que nós, sacerdotes, devemos ser. Há bispos que morrem em suas dioceses e o povo diz: graças a Deus que morreu, que venha outro melhor. Conheço um aqui de nosso estado que, quando saiu, o povo festejou na rua com foguetes e disse: graças a Deus foi embora. Ele foi para outra diocese e lá está estragando a outra diocese. Dom Henrique, que foi monge, que foi sacerdote, que foi um simples padre lá do Nordeste, com aquele sotaque carregado e falando a linguagem do povo, não tinha nenhum brilhantismo naquilo que falava. Porque o Evangelho não pede brilho humano, pede apenas que se deixe moldar pelo Evangelho. E Dom Henrique falava a todos e chegava em todos os lugares. Ele foi enviado para esta pobre e pequena diocese chamada Palmares. E lá, de lá daquela escondida Palmares, naqueles rincões perdidos do Nordeste, iluminou todo o Brasil. Está aqui, ao alcance de nossa mão, diz o livro da sabedoria: sermos bons ou maus, sermos trigo ou joio. Peçamos a Deus que os outros nossos 300 e tantos bispos no Brasil e muitos sacerdotes, os milhares de sacerdotes que temos no Brasil, vendo o exemplo de Dom Henrique, tão amado, cujas falas na rádio local chegavam ao Brasil inteiro, possam perguntar-se: por que era tão amado este homem? Por que todo mundo o desejava como pastor em sua diocese?
Porque hoje, neste momento, se está celebrando a missa de Ezequias, a missa de despedida de Dom Henrique Soares, 57 anos de idade, jovem, um leão. Talvez uma das últimas grandes graças que Deus concedeu à igreja no Brasil, tão carente de verdadeiros pastores e verdadeiros sacerdotes. Aqueles que aproveitaram, aproveitaram. Aqueles que perderam, perderam. Este sermão, esta homilia, não é para ser um louvor a Dom Henrique, é para rezarmos por ele. Mas também recordarmos que esta sabedoria de Deus nos diz que Deus é o princípio de toda a justiça. Notem que belo quando diz que Deus governa com grande consideração, que está no poder de Deus nos destruir, quando quiser, mas Ele refreia a sua própria ira com o quê? Com a sua paciência. E diz o livro da sabedoria, este procedimento de ter paciência conosco é muito humano. Notem que belo. Quando a gente pede às vezes paciência aos outros e diz assim, tenha paciência, perdoe, e as pessoas retrucam, não, quem perdoa é Deus, eu não perdoo ninguém, eu não tenho paciência com fulano não muda. Ah, não tem? Pois então também não espere receber de Deus. É assim que Deus nos ensina, com a sua paciência. Os santos diziam, inspirados na palavra de Deus, as demoras, no plural, as demoras de Deus. Santo Afonso de Ligório, falando dessas demoras de Deus, dessa paciência de Deus, diz assim, pergunta-se, por que será que Deus deixa o pecador avançar o sinal do seu pecado? Parece que Deus não põe freio. Essa é a pergunta que muitos de nós fazemos. Por que não leva essa gente ruim de uma vez? Olha, cuidado que quem pede isso pode ir junto. Quem pede isso pode ir junto, porque isso já está se considerando bom. Não é? Quem de nós não se considera bom? Às vezes a gente diz assim, num momento de loucura, Deus devia vir e acabar com tudo, levar tudo essa gente ruim, que não vale nada. Cuidado, tu pode ir junto. Portanto, a paciência e a mansidão que a gente só recebe a partir do coração de Deus, deve ser posta em prática. Não cabe a nós separarmos o joio do trigo. Não cabe a nós. Não cabe a nós dizer quem é bom e quem é mau. Não cabe a nós dizermos, porque só Deus sabe o que passa no íntimo de cada um. Nós podemos e devemos sim apontar os erros, ou como a gente diz popularmente, eu digo o pecado, mas não digo o pecador. E se aquele irmão teu, meu, peca, Jesus já nos ensinou. Chama-o em particular e repreende-o em particular, para que se converta e para que tu não te tornes cúmplice do seu crime. Se todos roubam, por que eu devo roubar? Se todos são corruptos, por que eu devo ser corruptor, corrompido? Por quê? Porque eu quero ser joio? Já esqueci que fui chamado a ser trigo? Nós não sabemos, diz São Paulo, o que pedir a Deus. São Paulo, mestre de todos os povos, diz de forma muito bela, nós não recebemos, prestem atenção, nós não recebemos de Deus as coisas que pedimos, porque pedimos mal e errado. Quantos que estão pedindo emprego, dinheiro, fama, riqueza, saúde, ser conhecido? Quantos?
E o que é que devemos pedir a Deus? As graças necessárias para a nossa salvação, a conversão de nosso coração, que nós possamos testemunhar o amor de Deus por nós, no amor ao próximo. Esses são os bens que devemos pedir. Por isso São Paulo diz: aspirai as coisas do alto, não as coisas aqui desta lama onde nós vivemos na terra. E quando nós não sabemos o que pedir, não temos nem palavras para dizer, diz São Paulo na leitura de hoje, da carta aos Romanos, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o Espírito Santo que intercede em nosso favor, dando-nos os dons e as graças necessárias para a nossa salvação. Esta intimidade com Deus leva-nos a deixar o Espírito Santo agir em nós e pedir por nós. É este o amor de Deus que impulsionou Dom Henrique Soares e tantos outros sacerdotes e bispos, certamente em número muito diminuto nos dias de hoje, mas que impulsiona a avançar nas águas profundas do amor de Deus. E nós também queremos avançar. Deus sabe, querido irmão e irmã, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas fragilidades. Deus sabe tudo isso. Mas Ele não aceita que a gente use essas coisas como desculpa. Devemos sim nos apresentar diante de Deus e dizer diariamente: Senhor, Tu sabes o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou pecador, o quanto eu não valho coisa nenhuma. Isso nós devemos dizer. Deus já sabe, mas é bom dizer. E depois pedir: ajuda-me, Senhor, a ser melhor. É aí que se fala de uma reta intenção que nós devemos ter. Em todos os nossos atos, ter a reta intenção. Nós temos a obrigação, como cristãos, de sair desta vida já santificados, já santos. Temos essa obrigação. Quando Jesus diz: sede santos como vosso Pai é santo, Ele não diz: sejam se quiser, ou tentem um pouquinho e depois terão o purgatório caso não. Não, Ele não diz nada disso. Ele diz: sede. O verbo está no imperativo, é nossa obrigação. Sair desta vida santificado, já santo, para ir direto, sem escalas, para o céu. Nós conseguimos isso com o nosso próprio esforço? Não. Com a ajuda de Deus? Sim. Por isso é necessário a reta intenção. Senhor, no dia de hoje eu quero fazer tudo aquilo que vos agrada e quero fazer da melhor forma possível para vos agradar. Quem tem isso em mente, chega ao céu. Quem tem isso em mente, viver este amor e essa misericórdia que Deus distribui na sua vida. Viver este amor e essa misericórdia que Deus tem em sua vida com os outros, pode ter certeza, terá o céu. Que assim o Senhor nos ajude. Que assim o Senhor nos forme cada vez mais e forme em nós essas retas intenções para chegarmos ao céu. Porque se chegarmos ao céu, estaremos glorificando plenamente ao Senhor Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.